Bom dia, vamos iniciar a nossa 28ª semana de aula e hoje nós vamos falar sobre o sangue. Funções do sangue, então, é a defesa, transporte de substância, a regulação química, né, que é manter o equilíbrio interno do nosso corpo, independente das alterações do ambiente, por exemplo, se está frio ou se está quente, a temperatura interna do nosso corpo ela está sempre equilibrada. E a coagulação sanguínea, que é impedir que ocorra hemorragia. Então, vamos ver aqui a função então das hemácias. Então, as hemácias são os glóbulos vermelhos, elas são células anucleadas, porque elas não têm núcleo. Nós trabalhamos que as células apresentavam núcleo, no caso das hemácias elas não têm. E a função dela é atuar no transporte de oxigênio e de gás carbônico. As plaquetas. As plaquetas, elas não são células, elas são fragmentos, elas são pedaços de células, então, e cuja função é coagulação sanguínea. Então, por exemplo, né, um ferimento que aos poucos vai deixando de liberar sangue, formando um coágulo e impedindo uma hemorragia. Quem faz isso? São as plaquetas. Então, essas plaquetas, essas brancas aqui representadas, elas vão até o local do ferimento, formam uma espécie de rede que impede, então, a saída do sangue, né? Impede que ocorra hemorragia. Os leucócitos, eles são glóbulos brancos. Existem vários tipos de glóbulos brancos, mas nós vamos falar hoje sobre só os leucócitos. Eles fazem a defesa do nosso organismo, né, nos defende contra micro-organismos e outros agentes que nos causam doenças. Quando a gente está com algum tipo, por exemplo, de infecção, eles aumentam a quantidade de glóbulos brancos para poder nos defender. E, inclusive, esses glóbulos brancos, eles saem de dentro dos vasos sanguíneos para combater bactérias, vírus que estão no nosso organismo. O plasma. Plasma é a parte líquida do sangue, essa parte amarelada aqui. Ela é composta por 90% de água, mas também tem proteínas, tem sais minerais, também tem nutrientes, gases respiratórios, resíduos metabólicos, que são substâncias que saem de dentro das nossas células, e também os hormônios. Quando se vai doar sangue, né, na doação de sangue, muitas pessoas doam somente o plasma, somente a parte líquida do sangue. Então, durante o processo de doação, eles retiram somente essa parte amarelada do sangue. Produção de células do sangue. Bom, as hemácias, as plaquetas e os leucócitos, né, como que eles são produzidos? As hemácias, a cada 3 ou 4 meses, elas são substituídas, elas ficam velhas e são substituídas por novas. As plaquetas, de 9 a 10 dias, são substituídas por outras, e os leucócitos, algumas horas ou alguns dias. O sangue ele é produzido nos ossos, quando adulto, nos ossos chatos, então nas vértebras, nas costelas, no quadril, né, é onde eles são produzidos. E as crianças até os 5 anos de idade, praticamente todos os ossos do corpo da criança produzem sangue. Então o sangue ele é produzido dentro dos ossos, na medula vermelha, dos ossos chatos, quando adulto, e de todos os outros ossos quando criança. Pus. O que é o pus, então? O pus ele é uma secreção amarelada, né, viscosa, e que resulta de uma infecção ou se forma no local de uma ferida composta por glóbulos brancos e bactérias. Então, em outras palavras, aqui todo o pus ele é formado por bactérias e glóbulos brancos que já estão mortos, né? Por que eles estão ali? Porque é resultado da, vamos dizer assim, né, da luta, né, entre os dois, entre os glóbulos brancos, matando as bactérias ou os vírus, e aí vai formando então o acúmulo de pus no
na ferida, no local então da infecção. A atividade é da apostila 3, página 10, questão 1, 2 e 3. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora. Uma boa aula. Envie sempre as atividades com o nome, série e o número da aula. Obrigada.